Oi, pessoal! Sabe quando a gente pega a Bíblia para ler e às vezes parece mais uma obrigação do que qualquer outra coisa? E se desse para transformar essa leitura num hábito realmente prático e cheio de significado? Bom, nessa análise a gente vai ver exatamente como fazer isso de um jeito bem simples e direto. Pois é, a pergunta que fica é essa: como ir além de só passar os olhos pelas palavras? O grande objetivo é encontrar uma conexão de verdade, algo mais profundo. E é sobre isso que a gente vai conversar. Ok, vamos lá. Antes de pensar em qualquer método ou passo a passo, a gente precisa entender qual é a mentalidade certa para um estudo que funciona. E tudo mesmo, começa com o porquê. A gente ouve muito essa palavra, né? Devocional. Mas o que ela significa? Basicamente, não é sobre cumprir uma tarefa. É sobre ter um momento pessoal, íntimo, um tempo que se separa para orar, para refletir e, claro, para ler a palavra. E aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado tem aquela leitura apressada, sabe? Só para dizer que leu. Do outro tem a meditação profunda, que é um verdadeiro investimento de tempo para ler, reler e principalmente para entender. Certo. Então, como é que se começa na prática? Vamos ver um roteiro bem simples que serve tanto para quem está começando do zero quanto para quem quer recomeçar esse hábito. Olha, o processo é bem direto. Dá para a gente dividir em 3 passos bem fáceis. Primeiro, escolher um plano de leitura que se encaixe na rotina. Segundo, fazer perguntas sobre o texto para ir mais fundo. E terceiro, anotar as partes importantes e até memorizar aqueles versículos que falam mais alto. Tá, mas que perguntas são essas, afinal? São aquelas clássicas, bem conhecidas. Quem está falando ou agindo ali? O que está acontecendo? Quando e onde isso se passa? E talvez as mais importantes, por que isso foi dito e como isso se aplica na vida real? E para quem não sabe por onde começar, existem ótimas opções. Ler os evangelhos, por exemplo, é um excelente ponto de partida. Outra ideia é ler um capítulo de Provérbios por dia, que é bem prático. O legal é que tem planos para todo tipo de ritmo. E essa jornada de estudo não precisa ser solitária, né? Ela pode e deve ser compartilhada. Então, como é que a gente aplica esses mesmos princípios em família? Olha, a palavra-chave aqui é adaptação. Não existe fórmula mágica, não tem regra fixa. O estudo em família pode acontecer na hora de dormir, durante o jantar, até mesmo no carro. O que importa mesmo é ser flexível. E para deixar o momento mais interativo, mais vivo, as ideias são bem simples. Ler um trecho todo mundo junto, fazer um bate-papo com perguntas e respostas, separar um momento para agradecer, orar em família ou até cantar. O que realmente importa é a participação de todos. E com tudo isso, a gente chega ao ponto principal, ao objetivo final de todo esse processo, que é justamente como transformar a leitura em uma ação concreta lá no dia a dia. Uma dica bem valiosa é sempre começar com uma oração. Pedir sabedoria, pedir entendimento, para não ser só mais uma leitura, mas para conseguir de fato aplicar o que foi lido. E essa citação resume tudo perfeitamente. O verdadeiro objetivo do estudo bíblico não é acumular conhecimento, virar um especialista, é ser um praticante da palavra, é viver os ensinamentos. E para a gente encerrar, fica aquela pergunta que move da teoria para a prática. Depois de tudo isso que conversamos, qual ensinamento dá para colocar em prática ainda hoje? A reflexão começa agora.